Amém, queridos? Vamos lá, abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Eu queria pedir à igreja para me lembrar, antes da gente fazer o momento da ceia ali, você me lembrar aí que eu vou primeiro apresentar o Paulo Vinícius e a Thaís e depois a gente faz a ceia. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 17. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 17 ao verso 30. Tem aí? Ó, irmão, quem não achou tem aqui no telão, tá dando para todo mundo ver? Se não tiver, eu vou ler daqui. Valeu, vai? Ó, não deixa na mão não, hein, vai? Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para o melhor, e sim para o pior. Paulo já começou dando uma paulada aqui, irmão. Ó, isso que eu tô... Vou para você, ó. Porque antes disto, porém, que vos prescrevo, vamos tirar o pre ali, ó. Escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para o melhor, mas para o pior. Olha aí, verso 18. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Vamos lá, primeiro ele falou que o povo estava se ajuntando para o pior. Depois ele falou que estava tendo divisão. Verso 19. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Verso 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Presta atenção, volta lá, vai. Verso 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Opa! Mais um problema aí, hein? O povo estava confundindo as coisas lá, hein? Verso 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus? E envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que come o pão ou beber... Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Até aí. Aleluia. Bom, amados, Paulo faz essa repreensão à igreja de Coríntios,
E para quem conhece um pouco aí, né, e que lê, que se aprofunda um pouco mais, a igreja de Coríntios era uma igreja problemática, era uma igreja difícil. Coríntio era uma cidade de cerca de 100 mil habitantes, era uma cidade próspera, mas também era uma cidade mergulhada em promiscuidade, mergulhada em paganismo, em secretismo, em prostituição, havia de tudo lá. Mas eu queria ô Wagner, se tu quiser virar esse celular aí, eu quero ficar meio à vontade hoje no meio do povo, tá bom? Se quiser deixar ele de lado aqui. Eu queria conversar com vocês um pouco sobre a ceia. Eu não sei, eu fiz o banner ontem, eu acho que eu só postei hoje. Mas eu queria fazer uma pergunta retórica a você. Eu falei na quinta-feira que de alguma forma talvez eu tenha errado no ensino, ou em ensinar, ou em passar o valor da ceia, o que ela de fato representa. Porque às vezes eu vejo um descaso, sabe, tão grande, e eu falei assim, meu Deus, por que as pessoas se batizam então? Por que as pessoas ficam com tanta ansiedade em querer participar da ceia e depois agem como se ela não existisse? E existe aí vários aspectos que não vai dar para a gente mergulhar em tudo. Mas eu queria compartilhar algumas coisas com você, daquilo que nesse período de reflexão eu fui meditando sobre isso. A ceia do Senhor é um ato de suma importância em si mesmo, na vida do crente. Ela não é um mero símbolo, mas sim uma das verdades centrais da nossa fé. A Santa Ceia lembra o quê? A paixão, a morte de Cristo em nosso lugar, bem como a sua segunda vinda. Mas ela também fala de um memorial. A ceia fala sobre redenção, perdão. A ceia fala de amor, graça, misericórdia. A ceia fala de um amor, inclusive um amor pouco praticado por nós, que é um amor sacrificial, irmãos. A gente fala pouco de que o amor cristão não tem nada com esse amor daí de fora. Na verdade, esse amor que a gente vê aí fora é um amor totalmente deturpado e equivocado, porque ele parte do princípio daquilo que eu vou ter em troca. Ele parte de um princípio daquilo que eu também vou receber. E logo quando, dentro da perspectiva do amor cristão, quando você traça um paralelo do amor cristão para o amor que está lá fora, você já percebe logo que há um abismo de diferença. Porque o amor cristão não tem a ver com receber, o amor cristão tem a ver com dar. E dar sem receber nada em troca. Dar mesmo sabendo que as pessoas seriam ingratas, porque, ora, se você diz e eu digo que Deus era onisciente, que Deus é onisciente, onipotente e onipresente, Deus está em todos os lugares, Ele conhece presente, passado, presente e futuro, Ele não está limitado a tempo e espaço. Então Ele sabia que eu, em algum dado momento da minha trajetória, seria um ingrato. Ele sabia que um dia você também seria um ingrato. Ele sabia que nós seríamos um ingrato. Mas mesmo assim ele se sacrificou. Por isso que o amor é sacrificial. A ceia fala de um sentimento que devemos nutrir. E nutrir muito, irmãos. Aí eu estou falando da gente. A gente deve nutrir esse sentimento. É um sentimento de gratidão, irmãos. Deixa eu te fazer a pergunta retórica, de novo. Pensa aí no melhor amigo que você tem. Eu sei que você vai pensar rápido. E aqueles que não têm muito, então, é fácil. Quando se tem um só. Pá, tu já pensou nele? Será
que se ele fosse onisciente como Deus, ele também sacrificaria a própria vida dele por você? Será que ele se permitiria pregar-se na cruz por você ou por mim? E se ele fizesse isso, qual seria o sentimento que você teria por ele? É desse sentimento que eu estou falando, de gratidão, irmãos. E quando a gente é grato a alguma coisa, ou a alguém, ou a alguma situação, a gente quer externar isso de alguma forma. Você já viu quando a gente fica grato com alguém e a gente foi pego de surpresa, aquela pessoa fez algo muito legal pela gente e a gente é tomado desse sentimento de gratidão? Cara, eu não esperava. Você quer de alguma forma retribuir aquele ato daquela pessoa. Sei lá, meu irmão, tu passa, tu compra um serenato, ou então tu compra uma trufa de maracujá, de óreo, de morango, aleluia, de limão, de abacaxi. Olha eu fazendo o jabá. É, Jeová. E você compra uma trufa, eu vou dar para aquela pessoa, porque ela foi tão boa comigo, ela foi tão legal comigo. A ceia também fala do porquê de tudo isso. A ceia fala do para que tudo isso. E dentro desse porquê e desse para que, vem uma outra pergunta. Por que deixamos de refletir sobre ela e seus desdobramentos? Aí eu faço a segunda, que na verdade deveria ser a primeira, que eu não fiz, e eu fiz a segunda, que virou a primeira, e agora eu vou fazer a segunda, que era para ser a primeira. A minha pergunta essa semana, irmãos, não é para me responder. Passou domingo, o pastor Rodrigo falou aqui do amor na horizontal. Foi tremendo. A célula foi top, né? Aleluia. Letícia falou que não parava de chorar, pastor. Meu Deus. Falei, meu Deus. Olha aí. Deus não me deu a unção do choro. Passou domingo. Nossa célula foi na terça, mas aí veio a segunda. Quantos desde segunda já vinha refletindo sobre o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário pela minha e pela tua vida? Por que a gente deixou de fazer isso, irmão? Eu não quero que você me responda nada. Por isso que é uma pergunta retórica. Em que momento da nossa trajetória ela se tornou um mero ato ritualístico? Em qual momento da nossa trajetória a ceia se tornou um mero ato religioso? A gente vem aqui como se viesse cumprir, sabe, bater no ponto do trabalho. Não, hoje é domingo, cara, não posso faltar não, é Santa Ceia. Meu irmão, tem igreja aí? Aqui na Mavec não tem isso, graças a Deus, irmãos. Mas tem um lugar aí que o cara não vai no segundo domingo, no terceiro domingo, no quarto domingo, mas no primeiro domingo, lá da igreja dele, lá ele tá lá. Sabe por quê? É Santa Ceia. Notou uma coisa? É só no dia da Santa Ceia que ele reconhece que tem comunhão com o corpo. É só no dia da Santa Ceia que ele lembra que Jesus se sacrificou por ele. É só no dia da Santa Ceia que ele trouxe isso à memória. É só no dia da Santa Ceia que ele ficou grato. Ih! Tem um amém aí, não, irmão? Glória a Deus, aleluia. Em que momento da nossa vida comer um pão e tomar um suco se virou ou se tornou um mero ato de religiosidade? A religiosidade, ela se configura pelo fato de determinadas ações de nossa vida se tornarem automáticas, mecanizadas, não passarem por nenhum filtro, nenhuma reflexão, por nada. Ela continua uma mesmice, irmãos.
quando trazemos a ceia, a memória, o que de fato trazemos à memória? Será que só porque Jesus morreu há 2000 anos, há 2020 anos, vamos considerar o calendário que temos aí, só porque foi assim, eu te pergunto, hoje ele não tem mais o mesmo peso que ele teve lá? Será que ele não tem mais essa relevância? Será que ele não tem mais esse valor? Jesus me amou. É um sacrifício na cruz. É só isso que a gente às vezes pensa quando se trata de ceia ou desse memorial. Jesus me amou, pastor. Não, Jesus me amou. Ele morreu na cruz. Ai, o amor sacrificial que o Senhor falou aí. Ai. É verdade. Só que a ceia também, ela deveria lembrar, irmãos, que nós éramos escravos e agora nós somos filhos. A gente era escravo, pastor, escravo de quê? A gente era escravo do pecado, irmãos. E eu não tenho tempo para te explicar, teologicamente falando. Nós temos o pecado factual e o pecado original. Pecado original e factual. Qual é o pecado que já não tem mais poder sobre nós? É o pecado original. Porque o pecado factual, a gente ainda continua dando umas derrapadas. Lembra quando João disse, aquele que não comete pecado é mentiroso. Mas de que pecados então hoje nós precisamos pedir a Deus para ser libertos? Precisamos ser libertos do pecado do egoísmo, da mesquinharia, dos ressentimentos, das amarguras, da vaidade, do ego, da soberba, da prepotência. Eu estava falando no meu consolidado, tem gente que pensa que só porque vai fazer um jejum, eu já preguei sobre isso lá na Rubis, os pecados interiores. Sabe aquela pessoa que fica falando para você que é humilde? Acabou, meu irmão. Pessoa que sobe aqui e fala, não, eu tenho uma humildade, já era. Ela não tem nada de humildade. Porque virtudes não é algo que você deva identificar em si mesmo. Deixa para que outros façam. As outras pessoas que têm que identificar que há humildade em você. E também são as outras pessoas que vão identificar. Agora qual é? Lembra que eu falei de virtudes? Mas existem alguns pecados interiores que aí sim, nós devemos reconhecer em nós. Nós devemos reconhecer em nós que somos orgulhosos. Nós devemos reconhecer em nós o quanto somos soberbos. Nós devemos reconhecer em nós o quanto somos vaidosos. O quanto somos arrogantes. O quanto somos prepotentes. Porque a gente é muito bom de enxergar essas coisas no outro. Mas é tão difícil enxergar isso na gente. A gente potencializa até. Mas a gente deve também potencializar isso em nós. E engraçado, sabe, irmãos, que nós temos uma característica de que a gente desenvolve uma capacidade, ou uma habilidade, ou uma virtude. E aí a gente quer medir o outro a partir dessa qualidade, dessa virtude que a gente tem. Já reparou? Às vezes a gente não nota que faz isso, mas a gente faz. A gente quer tomar o outro por parâmetro a partir daquilo que a gente é bom. Quer ver? Vou te dar um exemplo para você entender. Vamos supor, irmão, se eu sair pegando o microfone aqui e pedir alguém para cantar, vai ter gente que vai cantar afinado e vai ter gente que vai cantar desafinado.
E aquele que canta afinado, você vai perceber, que voz, ai que lindo. Agora o que canta desafinado também, meu irmão, tu vai perceber rápido. Mas aí, meu irmão, quando o afinado da história foi você, aí tu, caramba, hein, cantei pra caramba. Mas quando o desafinado da história é o teu irmão, tu já viu como é que tu potencializa? Ai, cruzes, gente, que voz de taquara rachada é essa? Gente, que horror! Eu usei esse exemplo muito mais para falar de comportamento. A gente é assim, irmãos. A gente pega uma virtude ou uma habilidade que a gente tem e a gente quer medir o outro a partir dessa habilidade. E aí esquece que apesar dessa habilidade ou dessa virtude que a gente tem, traz consigo defeitos. Irmãos, eu tenho muitos defeitos. Eu tenho qualidades. O carisma é uma coisa que você desenvolve. Tem gente que já nasce com carisma, mas tem gente que desenvolve o carisma. Eu tive que desenvolver o meu carisma. Mas não basta ter carisma, tem que ter caráter. E aí a gente, nessa balança, nesse 2 pesos, uma medida que a gente tem, é assim que a gente vai esquecendo que tem coisas na vida que você é muito bom, tem aspectos em você que é muito bom. Mas por que a gente insiste em potencializar aquilo que há de pior nas pessoas e não potencializa aquilo que tem de melhor? Houve um técnico de uma seleção, eu não vou lembrar, sei que é asiática, eu não sei se é coreana, mas vamos dizer que foi uma coreana. Técnico da seleção coreana de tênis de mesa. E de repente um repórter parou ele para uma entrevista e perguntou: o que o senhor fez para eliminar todos os defeitos? Porque essa equipe praticamente não tem defeitos. E aí aquele técnico virou e respondeu àquele repórter: não, eu não investi tempo me concentrando no defeito deles. Eu investi tempo potencializando as qualidades deles. Porque quando a gente potencializa a qualidade de alguém, os defeitos delas diminuem, irmãos. E aí, pastor, o que isso tem a ver com ceia? Tem tudo a ver com ceia, irmãos. Lembra que eu falei para você que tem um elemento na ceia, e quando eu digo elemento, eu não estou dizendo propriamente, diretamente esse elemento, o pão e o vinho. Eu estou falando de um aspecto, de uma essência, de uma característica que se perdeu ao longo dos anos, ao longo do tempo, e a gente passou a ser ritualistas. A gente vem cumprir mais um ritual da ceia. Vamos pegar o cálice, a gente pega aquele pão, fecha os nossos olhinhos, diz Deus, obrigadinho. Mas continua potencializando o defeito dos nossos irmãos. Continua com dificuldade de perdoar. Aí a gente pega o suco. Aí toma o suquinho. Ai, teu sangue me purifica, Senhor, de todo pecado. Mas não consegue perdoar ninguém. E por justamente a gente só se concentrar em vir aqui, cumprir ali, pegar aquele pãozinho, pegar aquele suquinho e comer, é que a gente se tornou essa igreja que nós somos hoje. E quando eu falo igreja, eu estou falando no sentido geral. Quantos estão entendendo? Diga amém. E eu quero falar um pouco sobre esse elemento. A Santa Ceia, eu falei que Santa Ceia fala
Fala de perdão, fala de redenção, fala de memorial, misericórdia, graça, fala de gratidão. Mas eu não falei sobre esse elemento, porque Santa Ceia também fala sobre esse elemento que eu quero, me concentrar um pouco nele. A Santa Ceia também fala, e é desse problema que Paulo está tratando na igreja de Coríntio. E sabe, meu irmão, as igrejas nos dias de hoje, aqui na Mavec não acontece isso, mas por aí está acontecendo direto. A gente está se reunindo só para tomar o cálice e comer o pãozinho ali. A gente está igualzinho a igreja de Corinto. Numa carnalidade só, ninguém espera ninguém, ninguém pensa em ninguém, ninguém se importa com ninguém. Meu irmão, o pastor já levantou o pão, já come. E o pastor já tomou o cálice, já toma. E primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu, e se puder eu de novo. A Santa Ceia, ela fala sobre sermos um. Repete comigo. A Santa Ceia fala sobre sermos um. Aponta para quem está do teu lado. Faz assim, um. É um, hein? Fala assim, mas você é mais alto do que eu. Fala para ela, você é mais alto do que eu. Como é que a gente é um? É um, irmão. Pega a sua mão, levanta a sua mão assim, ó. Agora pega outro. Olha para as duas mãos. Você consegue me garantir que os dedos da mão esquerda é igualzinho aos dedos da mão direita? Quem consegue garantir isso aí diz amém? Não é, irmão. Mas eles não estão no corpo? Sim ou não? Quantos estão entendendo? Diga amém. Meu irmão, o meu desejo maior é que você saia entendendo isso aqui. Não tem problema se você não chorar que nem a Letícia chorou. Se você entender, eu já fico feliz. João, capítulo 17, no verso 20, diz assim: e não rogo-vos somente por estes, mas também por aqueles que, pela tua palavra, hão de crer em mim. João 17, verso 20 ao 23, que a gente vai ler. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, e que também eles sejam um em nós. Eu vou repetir. Ceia também fala sobre sermos um. Eu estou te dando a base bíblica para provar isso. Porque é Jesus que está dizendo isso aqui. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deixa eu te falar uma coisa. Tem algumas coisas que têm acontecido na igreja que tem feito com que a igreja não seja tão vitoriosa como ela deveria ser. A primeira está lá em Oséias capítulo 4, verso 6. O meu povo tem perecido porque lhe falta conhecimento. Tem versão que vai dizer, porque lhe falta entendimento. A outra característica, a outra questão pela qual a igreja não tem sido tão vitoriosa é porque a igreja perdeu a essência da koinonia, irmãos. Foi esse o pecado da igreja de Coríntios. Ela parou de entender, se é que ela entendeu em algum momento o que era a koinonia. Ela não entendeu que aquele banquete, aquela festa, a festa ágape, a festa do amor, era uma festa sobre koinonia, irmãos. Era uma festa sobre sermos um, irmãos. Jesus morreu na cruz para a gente ser um. Fala aí para o teu irmão, Jesus morreu na cruz para a gente ser um.
Oh, Espírito Santo de Deus. Eu quero te dar o verso 22. E eu lhes dei a glória que a mim deste. Olha quantas vezes Jesus vai falar de koinonia aqui, irmãos. Ele usa sermos um, que eu estou levando para a perspectiva da koinonia. E você vai entender por que eu estou usando o sentido da koinonia aqui. No verso 20, ele primeiro fala dele e o Pai. Depois ele começa: para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, e que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Koinonia. E eu deles a glória que há em mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Koinonia. E eu neles e tu em mim, e eu neles e tu em mim, e eu neles e tu em mim, e eu neles e tu em mim. Irmão, você consegue em nome de Jesus entender isso? Quando você diz eu não gosto dele, eu não gosto dela, eu odeio ele, eu odeio ela, você está dizendo eu odeio Deus. Porque ele não disse sermos uns, ele não disse sermos separados. Ei, eu pedi para você ver a tua mão esquerda e a tua mão direita para ver se era igual. Talvez tenha algum dedo aí que tu não goste do formato dele, do jeito da unha dele. E eu te pergunto, eu tenho um facão ali, você cortaria ele fora? Eu falei para o Paulo Vinícius que eu queria fazer um negócio muito louco aqui. Queria botar uma mesa aqui, com uma motosserra, uma maquita, um traçador, um facão, um machado, uma foice e um cutelo. Sabe por quê? Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, fala que nós somos um corpo, irmãos. A qual a boca não pode dizer para o ouvido que eu não gosto de você, o olho não pode dizer para o nariz eu não gosto de você, está tudo no corpo. Ei, você não gosta do teu nariz, mas foi esse que Deus te deu. Se tu não gosta dele tanto assim, eu ia desafiar qualquer um que não goste de alguma parte do seu corpo, vir pegar qualquer uma dessas ferramentas cortantes e cortar. Só que a resposta é óbvia, ninguém ia fazer isso. Ninguém faz isso. Sabe por que ninguém faz isso? Lá em Efésios, Paulo vai dizer que ele está falando ali da relação homem e mulher, mas dá para aplicar porque eu quero aqui. Ele está falando que aquele que ama a sua mulher, ama o seu próprio corpo. Meu irmão, se o negócio não está bom na tua casa, tu não está amando o teu corpo. Não fui eu que disse. E nessa de amar o corpo, eu te pergunto, aqui está a minha resposta. Sabe por que você não vai cortar nenhuma parte do teu corpo? Porque você ama o teu corpo. Meu irmão, o dedinho está cheinho, mas é teu. O pezinho está meio tortinho, mas é teu. Esse dedo mindinho ficou meio inclinadinho, mas é teu. Esse dedo polegar, você queria que ele fosse mais esticadinho, mas ele não é esticadinho, ele é teu. Ele não é tão bonitinho como você gostaria, mas é teu. Porque você ama esse corpo. Aliás, tem gente que não só ama, cultua o corpo. Estamos na geração do culto ao corpo. Aí Jesus fala de koinonia, irmãos. E agora a gente vai falar um pouco sobre koinonia. Efésios capítulo 4, verso 1. Tiago, abre aí, Efésios capítulo 4, verso 1.
Paulo Vinícius, abre aí para mim 1 Coríntios capítulo 12. Uma pergunta que devemos fazer é: quando, irmãos, na nossa vida, quando que a ceia perdeu a sua relevância em nossas vidas? Será que no momento em que ela se tornou um mero ato religioso ou mecanizado? Será que foi quando a semana inteira a gente não estava nem aí para isso e de repente a gente diz: opsit, domingo tem ceia. Tem ceia domingo. A gente vem, come um pão, sem fermento, tá? Ó, o pão que eu preparo aí é sem fermento, Paulo Vinícius. Não é fermentado. Aleluia, é o pão asmos. Ó, meu Deus. Só faltou, pastor Rodrigo, trazer farinha de Israel. Infelizmente, ainda a gente não chegou nesse nível, é nacional mesmo. Mas é sem fermento, irmão. Bebe um suco. Tem gente aí que a gente simbolicamente dá uma uva. E a gente pensa muito pouco sobre isso. Sabe o que isso significa? Que isso se tornou apenas um mero ato religioso. Leia aí para mim, Tiago. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos e em todos e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, Ele concedeu uma dádiva, por meio da generosidade de Cristo. Por isso, as Escrituras dizem: quando Ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que Ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis para preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Amém? Agora eu quero que você ouça 1 Coríntios capítulo 12. Vou ali no locutor, aí você vai ouvindo. Ora, acerca dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes. Vós sabeis que ainda, quando gentios, fostes levados aos ídolos mudos, assim como fostes conduzidos. Por isso, eu vos quero fazer entender que nenhum homem fala pelo Espírito de Deus, chama Jesus de amaldiçoado, e que nenhum homem pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. Ora, a diversidade de dons
Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um corpo, assim também é Cristo. Porque por um Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer sejamos judeus ou gentios, quer sejamos escravos ou livres, e a todos foi dado beber em um só Espírito. Pois o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, por que eu não sou mão e não sou do corpo, não é portanto do corpo? Se a orelha disser, por que eu não sou olho e não sou do corpo, não é portanto do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou cada um dos membros no corpo como lhe agradou. E se todos eles fossem um só membro, onde estaria o corpo? Mas agora eles são muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, eu não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, eu não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são os mais necessitados. E os membros do corpo que pensamos ser os menos honrosos, a esses concedemos abundante honra. E as nossas partes íntimas são tratadas com maior decoro. Porque nossas partes decentes não têm necessidade disso, mas Deus de tal forma articulou o corpo, dando mais abundante honra à parte que faltava, para que não haja separação no corpo, mas que os membros tenham o mesmo cuidado uns para com os outros. E se um membro sofrer, todos os membros sofrem com ele. E se um membro for honrado, todos os membros se regozijam com ele. Glória a Deus. A fim de que, desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. E quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Vou dar um exemplo claro. A Bruna. E aí, como é que tá o pezinho, meu filho? Zoei ela essa semana, como é que tá a patinha, né? Como é que tá a patinha? Já tá melhor? Ela botou um tênis novo e deu bolha no pé. Todo mundo sabe que tem que botar, né? Enganaram ela, falaram que o tênis não dava bolha. Pode botar que não dá bolha. Ela acreditou e resultado, o pé dela deu bolha. No calcanhar, deu na parte lateral do pé. Resultado. E ela começou a sentir o quê? Dor, incômodo. E com isso levou ela o quê? A mancar. Porque, mas quem que machucou? Foi o corpo todo? Não foi só o pé? Por que estava mancando? É essa a essência que a gente perdeu da koinonia, irmãos. Quando um perde, todos estão perdendo. Quando um está fraco, todos estão fracos, mas a gente tem vivido um cenário de tanto egoísmo, de tanto egoísmo, de tanto egoísmo, que a única coisa que a gente consegue enxergar é o nosso próprio umbigo. Lembra que eu falei que o amor é sacrificial? Não tem como viver a koinonia sem o sacrifício. Quer ver um aspecto que a gente ainda não entendeu a ceia? É quando nos recusamos a perdoar, irmãos. Mateus capítulo 6, verso 14. É a parábola do credor incompassível em Mateus 18, verso 23 a 35. A gente parece muito com aquele servo incompassivo, sabia? Para quem não sabe, eu vou narrar a história para você.
certo servo devia muito ao seu rei, e o rei mandou chamar ele. E ele foi prontamente ao seu rei, e chegando diante do rei, aquele servo começou a implorar ao rei que tivesse misericórdia da grande dívida que ele tem. Meu senhor, eu não tenho como pagar essa dívida, tem misericórdia, abate aí essa dívida. E o texto diz que aquele rei se encheu de íntima compaixão e perdoou a dívida do servo. E o servo saiu de diante da presença do rei, e quando ele ia caminhando, sabe quem ele encontrou? Um conservo. Quem é conservo? Era um servo daquele servo. E aquele conservo devia a ele. E ele prontamente, a gente é igualzinho, irmão, a gente não percebe, mas a gente é igualzinho àquele conservo. Meu irmão, tu está me devendo, meu irmão, não quero saber, dá o teu jeito, eu quero meu dinheiro, eu quero meu dinheiro. Problema, vende teu fogão, vende tua TV, vende teu celular, vende tudo, porque eu quero meu dinheiro. O dinheiro é tão poderoso que ele é capaz de dividir a igreja. O dinheiro é tão poderoso que ele é capaz de acabar com a amizade. O dinheiro é tão poderoso que ele tem acabado com casamentos. O dinheiro é tão poderoso que ele tem tirado as pessoas da igreja. O dinheiro é tão poderoso que ele tem dividido os irmãos em Cristo dentro da igreja. E às vezes a gente não nota, talvez não nesse contexto aqui, talvez não nesse contexto de dívidas, mas talvez em outros contextos, talvez nós temos sido também incompassivos, irmãos. A gente, lembra quando eu falei, a gente potencializa demais o defeito de um, em detrimento do defeito do outro, ou então anula totalmente as virtudes do outro e potencializa os defeitos. De Coríntios, ela está enquadrada dentro desse contexto, porque ela estava dividida. Lembra que Paulo falou que ela tinha uma facção? Então, ela tinha crentes abastardos e tinha crentes humildes, pobres financeiramente. E aí, suponhamos que dentro, vamos falar de Mavec, vamos categorizar para todo mundo se situar bem. Suponhamos que esses crentes abastardos fossem, deixa eu ver aqui, Andréia, Laís, mais quem aqui? Deixa eu ver, Duda, só gente rica, Amanda, Cassiane, era o bonde da riqueza da Mavec. Ai, que mulheres ricas, gente. Ui! E aí, de repente, eu anuncio, vai ter ceia, irmão, e a ceia a gente vai juntar. Aí chega aqui, Laís, chega Andréia, chega Duda, chega Amanda, chega Cassiane, com picanha maturata, irmão. Labachúrica. E aí, os irmãos mais humildes, pastor Simar, Lucas, Vinícius, apesar de ser Brad Pitt de Hollywood, né, o cara humilde, né, Thaís, aí Daniel, aí a gente bondinho lá mais simples, aí tem aquele bonde intermediário, Alex, né, o bonde intermediário, Edmilson tá ali, tá até no terno, Arminho, o bonde intermediário. E a gente chegasse aqui, cada um sentasse no seu cantinho e comece ao seguinte, ó, daqui a pouco o bonde da pobreza tá chegando aí, daqui a pouco tá chegando o pastor, tá chegando o Lucas, tá chegando o Daniel, tá chegando, tu sabe como é que é esse, tu sabe como é que é o Lucas, né? Tu sabe como é que é o Lucas, né? Tu já viu como é que o Lucas tá? Tu já viu? Ah, minha filha, vamos comer tudo antes que o Lucas chega. Vamos comer tudo. É assim que acontecia em Coríntios, irmão. Povo, meu irmão, ó, o bonde da pobreza da igreja está chegando. Sabe que pouco só leva salsicha, só leva linguiça no dia do churrasco, e leva só aurora,
só leva, sabe aquele povo lá que só leva fraldinha. Então, ó, eles vão hoje, então vamos comer logo. Era isso que estava acontecendo em Coríntios. E aí, eles esqueceram. Eles por um momento acharam que a ceia se tratava. Sabe por que eu pedi para fazer a ceia desse jeito que está aqui? Sabe que isso aqui? Mimos de açúcar, meu Deus, mimos de açúcar tá por aí. Oh, aleluia, o negócio tá forte, irmão. Olha aí. Aí. Os light, ó. Pessoal aí que não tá podendo comer gordura, batata doce em ame. Aí, fricassê, meu Deus, frango. Agora tá forte aqui. Sabe essas coisas todas? Isso aqui é tudo acessório, irmãos. Sabe qual é o verdadeiro valor que a igreja de Corinto não entendeu? Era a koinonia. Era a comunhão, era que todo mundo tinha tudo em comum. Irmãos, igrejas que brigam por causa de comida. É quando não entendemos, nem nos esforçamos para compreender o que é koinonia. E koinonia significa o quê? O termo é utilizado no cristianismo como significado de participação, companheirismo, comunicação, ter em comum e compartilhar. Não importa quanto cada um gastou, é para ter em comum. Não importa quanto cada um gastou, é para compartilhar, irmãos. Não tem nada mais poderoso, mais valioso do que a nossa comunhão. E é isso que a igreja de Corinto não entendeu, o significado da ceia. Era Cristo, e Cristo disse: assim como eu sou um com o Pai, nós somos um com eles. Então quando eu desprezo qualquer membro do corpo, eu estou desprezando Cristo. E havia uma facção na igreja de Corinto que estava desprezando o próprio Cristo. Comunhão é igual participar. Comunhão é igual compartilhar, é igual companheirismo, é igual ter em comum. Koinonia, a koinonia que caracteriza a vida cristã são koinonia de amizade, irmãos. Então na amizade devemos ter participação, companheirismo, comunicação, ter em comum, compartilhar, koinonia com os pobres, koinonia na fé, koinonia no Espírito, koinonia com Cristo e suas obras, koinonia com Deus. Em suma, koinonia é o que conecta os filhos ao seu pai, juntamente dos seus irmãos. Eu não pedi isso aqui para a gente se encher, se empanturrar de comida. Eu pedi isso porque são em momentos festivos que a gente pode estabelecer comunhão. São em momentos como esse que a gente pode sentar e rir uns com os outros. São em momentos como esse que nós podemos saber como foi a semana dos nossos irmãos. Não se trata de quem foi melhor, não se trata se a tua célula foi mais cheia, a do outro não foi, não se trata se você ganhou, se você perdeu, se trata de compartilhar, e compartilhar, a gente não compartilha só vitória, a gente compartilha as nossas dores, a gente compartilha, sabe, irmãos, sabe qual é o meu sonho de igreja? Um sonho de uma igreja que sente dor na ausência do outro, lembra? Duvido, meu irmão, se o teu dedo polegar caísse, se você pudesse encaixar ele de novo, você visse ele cair, se você ele abandonar ele no caminho. Mas a igreja de hoje faz isso, irmãos. Entenda o que eu estou querendo dizer. Se Cristo é o cabeça e o resto do corpo é o membro,
é o corpo, a igreja no seu todo. Cada um, eu não sei que parte do corpo tu é. A questão é, no seu corpo, esse que você tem, se qualquer parte dele se perdesse, se você pudesse reestabelecê-lo, você o faria. É essa comunhão que a gente perdeu. É essa a essência da ceia que a gente perdeu. A essência da ceia é comunhão, não é só o cálice, irmão. É comunhão, é um com o Pai. Assim como Cristo é um com o Pai, eu sou um neles, Pai, e eles são um em nós. A gente precisa resgatar essa comunhão, irmãos. A gente precisa restabelecer esta comunhão. Lembra que foi lido ali em 1 Coríntios capítulo 12, se um membro sofre, todos sofrem. Eu te dei um exemplo, foi o pé da Bruna, mas pode ser qualquer parte do teu corpo. Quem já não destroncou um braço, quem já não quebrou, quem já não torceu o tornozelo, quem já não machucou o joelho e teve dificuldade de deslocar esse corpo. Como que pode uma igreja que está em Cristo, que não se importa com o resto do corpo? Como pode uma igreja que está em Cristo, que não chora pela perda da outra parte do corpo? Como pode uma igreja que está em Cristo e não se importar com a outra parte do corpo? Como pode uma igreja que está em Cristo que não suporta a fraqueza dos fracos? Como pode uma igreja que está em Cristo que não tolera a fragilidade dos novos na fé? Isso aí que o senhor falou não tem base não. Romanos capítulo 15, verso 1. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos. Que fraco você acha que Paulo está falando, irmãos? E que forte que você acha que Paulo está falando? Sabe o que é o forte? É o forte capaz de compreender que um dia você também foi alguém que estava iniciando na fé, que foi alguém que no início da tua fé você também oscilou, você também ficou com raiva do líder, você também queria dar pernada no líder, você também queria rodar a baiana com o líder, mas agora que você que é forte, está criticando quem está fazendo. É disso que se trata ser forte. É essa comunhão que a gente precisa resgatar. Corta o teu dedo fora quando ele estiver magoado. Corta o teu dedo fora quando você não gostar dele. Duvido, não vai fazer isso. Se fizer é porque você está doente. Está com algum problema na sua psique, está com algum problema na sua alma, porque normalmente você não faz isso. Na última ceia de Cristo, houve dois momentos. O primeiro momento foi a refeição. Lembra que quando Jesus falou que algum deles iria o trair, e alguém perguntou: quem é que vai te trair? Aquele que mete comigo a mão no prato, lembra? Então, eles estavam numa refeição. HP, amor. Eu esqueci o termo agora que se dá para refeição no grego. Eu ia anotar ali, mas acabei não anotando. Tanta coisa para fazer. Mas a ceia, na cultura judaica, sabe por que eles primeiro o pão e depois o suco? Era uma questão de higiene, uma cultura higiênica, eles tinham que lavar a mão, por isso que havia aquela questão toda de lavar a mão. Mas ele primeiro pegava o alimento, o pão ou qualquer outra coisa, cereal, era assim, o judeu comia isso primeiro e depois bebia alguma coisa. Por isso que primeiro a gente, por conta da própria cultura, Jesus primeiro apresentou o pão e depois apresentou o suco, o vinho. E partindo desse princípio, ali houve dois momentos, a refeição e depois o partir do pão. Lembra que ele falou depois desse momento? Judas já tinha ido embora, ele pegou o pão, este é meu corpo que é partido por vós, e cada um distribuiu entre si, pegou o cálice, esse é o meu cálice, a nova aliança, e eu só vou fazer isso com vocês de novo na boda do Cordeiro, só quando eu voltar. E é isso que a gente vai fazer hoje, só que numa ordem diferente.
A gente não vai primeiro comer a ceia aqui, todas essas coisas gostosas que a gente trouxe. A gente vai usar esses dois elementos, porque a ceia da igreja primitiva era assim, ela era acompanhada de uma refeição e depois eles tinham aquele momento. Irmãos, olha, eu estou 2 dias nisso, eu podia ficar mais dias, mas eu estou 2 dias. Já fui ver com especialista, eu tenho um dicionário bíblico Finnen, desse tamanho, todo mundo conhece aí, alguns aqui conhecem, e fui pesquisar, irmãos. Há algumas discrepâncias, alguns segmentos acreditavam que era tudo misturado, era uma refeição, mas a grande maioria defende esse momento em 2. Havia-se um momento da refeição e depois havia um momento específico daquele. Esse é o pão que simboliza o meu corpo, esse é o suco que simboliza o sangue da nova aliança. E eu me inclino muito mais para esse. A igreja de Atos dos Apóstolos, você vai ver lá em Atos capítulo 2, está descrevendo assim que havia a refeição, mas havia o partir do pão. Está bem claro lá, refeição, e acima está partir do pão. Então, estão falando de coisas diferentes ali. Então a gente vai ter um momento, esse momento, e depois a gente vai finalizar esse momento de comunhão. A gente comer alguma coisa, olhar um no olho do outro, reclamar com o outro. Ó, eu queria que vocês mirassem assim na Duda, implicasse com a Aline, com a Karine, implica tudo com elas, sabe? Bota elas na parede. Por que vocês sumiram? Por que vocês... Pá, muita pressão, irmão. Igreja, ó o corpo, ó o corpo, ó o corpo. Corpo! Vamos agir, corpo! Vai a coxa. Coxa, aqui, reclama. Pé, joelho. Mas é isso, irmãos. Eu estou brincando, mas é o que está escrito lá em Paulo, é essa a essência. A gente tem que parar com isso, vir aqui só tomar o cálice e comer o pão e dane-se o resto, dane-se os irmãos, a gente não se preocupa com ninguém, a gente não olha no olho de ninguém, a gente não quer chorar a dor de ninguém, a gente não quer sustentar o problema de ninguém, a gente não quer suportar nada de ninguém. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas eu estou cansado de viver esse pragmatismo religioso. A gente precisa ir mais além. Amém? Queria convidar aqui Paulo Vinícius e Thaisa. Tá vendo? Não precisou ninguém me lembrar não, viu? Eu lembrei. Aleluia! Eita glória! Então, irmãos, essa daqui eu conheço já desde 8 anos, sei lá, por aí, né? Por aí, tu era garotinha, né? Quando eu ia naquela casa de trás lá, você não me conhecia direito não, porque tu era pequenininha e não gostava de me receber, mas o Fernando, a mamãe me recebia, né? Não, normal, garotinha, criancinha, fica com medo, quem é esse cara aí, né? Na época eu tinha cabelo, então, né? Olha, tinha tempo, tinha cabelo. E conheço a Thaisa há muito tempo, conheci o Paulo Vinícius através da Thaisa, né, e sempre ouvi boas coisas a respeito dele, por parte da sogra e tudo mais. Ah, pastor, mas isso aí não é tendencioso? Não é. Porque também tem um Daslan, né, que eu também conheço, que conhece ele. Daslan é cria minha, aí foi para lá com ele, fazer o que, né? Mas... E esses amados irmãos hoje estão aqui, vieram para somatizar. Eu falei para eles que tinha um desafio aqui, está aí o desafio, crescermos, avançarmos no Reino de Deus. Concordamos em muitas coisas, porque é natural, né, você buscar um lugar onde você se sinta harmonizado com Ele em muitos sentidos. Portanto, irmãos, existem algumas maneiras pelas quais nós recebemos membros: transferência, batismo e aclamação. Nesse caso eu não batizei eles, mas eles são batizados em Cristo. Paulo Vinícius é um diácono, foi separado ao diaconato lá,
na sua igreja, né? E ele tem um bom tempo de caminhada e vai somatizar com certeza ao reino e ao fortalecimento do reino de Deus. Então, vem a pergunta que não quer calar. A igreja do Senhor Jesus Cristo aqui presente teria ou tem alguma objeção para que nós não recebêssemos aqui a Thaisa e o Paulo Vinícius? Se você tem alguma coisa contra, fale agora ou cala-se para sempre. Mas se você não tem nada contra, diga amém. Então diga assim comigo: Paulo Vinícius, Thaisa, nós te recebemos com muito prazer, para a glória, para o louvor e para a honra de Cristo. As palmas louvam o Senhor, amados, amém? Então, Paulo Vinícius e Thaisa, sintam-se em casas, literalmente, amém? A gente vai sugar vocês, aleluia. Pode se assentar. Queria chamar aí diaconisa Asmini, diaconizo, ó, meu Deus. Diaconizo foi fogo. Diácono Edmilson. Bom, a gente vai ter aí reforços brevemente, aleluia. Mas eu vou esperar para chegar dezembro. Vou derramar óleo. Ai, Pai. Quem será? Oh, Jesus. Não, pode ser, pode apresentar aqui mesmo. Eu quero que tudo seja feito aqui no meio do povo, na seara do Senhor, aleluia. Aleluia. Irmãos, enquanto logo depois ali da Asmini e o Edmilson apresentar os elementos, nós vamos cantar uma canção que ela fala como é precioso, irmãos. Depois que eles apresentarem os alimentos, eu vou te pedir para se colocar de pé em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Pode apresentar aí vocês em nome de Jesus. A gente nem foi criado no Deixa eles acabar aí, solta. Senhor Deus, queremos te dar graça, Senhor, por esse pão que representa o Sim, teu meu corpo. Deus. Deus, em nome de Jesus, está aqui a tua igreja, Pai, representada em um só corpo, em um só espírito, Senhor. Aleluia. Deus, muito obrigada por essa palavra abençoada que nós viemos colocar em prática a cada dia, no nosso dia a dia, Pai, juntamente com os nossos irmãos, Pai. Que nós venhamos aprender, não só falar do amor, mas viver, Pai, esse amor uns para com os outros, Pai. Que o Senhor nos dê, Pai, um domingo, um fim de domingo abençoado, Pai. Que essa comunhão, Pai, venha se repetir por muitas e muitas vezes. Assim eu te oro em nome de Jesus, amém. Aleluia. Louvado Querido seja. Deus, aqui está esse suco de uva, o qual representa o teu sangue, Jesus. Nós te damos graças, te apresentamos, Senhor, e que nós vivamos, Senhor, essa comunhão todos os dias, Senhor. Não só nesse dia que nós separamos para estar contigo, mas que sejamos realmente o teu corpo representado aqui na terra como teus embaixadores, Senhor. Toma a vida de cada um dos meus irmãos em tuas mãos, assim eu oro no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Essa canção é uma canção antiga, irmãos, que tem tudo a ver com a nossa realidade. Ela fala como é ser precioso. Coloque de pé em nome de Jesus. Amém? Ela não tem letra, eu não consegui uma delas com letra. A outra vai ter. Então você ouve e agora a sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras. Pode deixar essa acesa, Thiago. Em meu ser, aleluia, eu sou livre. Eu sou livre para te amar. Caíram os muros, Para te aceitar, foram construídos Para te aceitar, pontes. meu irmão. e para te pedir, Perdoa-me, perdoa-me, irmão. as minhas imperfeições.
Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Aleluia. Somos um. Você é precioso, meu querido. Você é precioso. Talvez ninguém tenha dito isso para você, mas eu quero te dizer, no amor de Jesus, você é precioso. Você é preciosa, minha irmã. Diga isso para quem está ao seu lado. Você é precioso aos olhos de Jesus. Você é precioso. Meu irmão, essa música não fala sobre Deus, fala sobre a relação entre nós como irmãos. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus, e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário, a sua vida de amor. Aleluia. Meu Deus, aí eu não sei, meu irmão, o que houve também não. Aleluia. Bota outra. Aleluia. Essa tem letra, querido. Bota lá, vai, pra gente ver a letra aí em nome de Jesus. Oh, aleluia. Essa também tem tudo a ver, irmãos. Aleluia. Contemplamos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos aqui, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome, grande, e nos dá o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, Jesus, só pra te adorar e fazer teu nome grande e nos dá o louvor que é devido. Declare isso. Estamos nós aqui e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas tentam separar, meu irmão, oh, aleluia.
Diga, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos cantar. Eu queria, meu irmão, que todos vocês, olhando ali para a letra, cantassem junto comigo. Sei que foi pago um alto preço, porque foi pago um alto preço para que eu fosse um com você, nós fôssemos um com Deus. Sei que foi pago um alto preço. Canta isso em nome de Jesus. Para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua... Sabe o que ele estava pensando? Ele pensava em mim. Ele pensava em mim, pensava em nós. Declare isso, meu irmão. Sei que foi pago um mal. Diga isso para essa pessoa que está ao teu lado aí. Para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos cantar. E no quadro do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, os nossos olhos, unidos iremos cantar, unidos iremos andar. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra Aleluia. te amar, Irmãos, pra te aceitar, diferentemente do que a gente sempre faz, para
gente vai fazer diferente hoje. A gente vai apresentar esse elemento. Não deu pra gente falar tudo que a gente gostaria, mas foi o que foi necessário falar. A igreja, a partir do 4º século, ela parou de praticar a ceia nos moldes da igreja de Atos. E ela se restringiu a praticar a ceia somente em cima desses 2 elementos. Por isso nos tornamos o que somos hoje. Mas diz a palavra que o Senhor Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Podeis participar do pão em nome de Jesus, igreja. Aleluia! Oh! Louvado seja o teu nome. Eu sou um com você do amor. Olha, eu tô de frente aqui. E como eu tô de frente aqui, eu tô à minha esquerda. E aqui é a minha direita. Eu gostaria de pedir o pessoal que está aqui à minha esquerda, que está com um cálice, que fosse lá no lado direito e trocasse o teu cálice com alguém que você nem sabe quem é, que tu já viu aqui, mas nunca falou uma paz do Senhor, desse irmão. Caça um aí e troca o teu cálice com ele, fala, e vai falar assim para ele: eu não sou íntimo de você, mas eu sou um com você em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Se quiser fazer vice-versa também pode ser. Aleluia. Aleluia, eu sou um com você, minha filha, no amor de Cristo Jesus. Minição, eu sou um com você no amor de Cristo Jesus. Amém? Vou ver quem que eu vou fazer isso. Aleluia. Cassiane. Que um dia Ele nos deu pelo sangue do Irmão, não deixa de falar não, eu sou um com você. Eu sou um. Eu não sei que parte do corpo tu é não, mas eu sou um com você no amor de Jesus, valeu? Nem tu, não sei que parte do você é meu antebraço, mas eu sou um. Tá? Vi. Aleluia. Olha aí. Olha aí. Olha, irmão, não precisa dar as joias não. Laís, eu sou um com você no amor de Cristo Jesus. Tá, Laís? Em nome de Jesus. André, eu sou um com você no amor de Cristo Jesus. Amém, meu filho? Em nome de Jesus. Ô, Mimi! Sou um com você no amor de Cristo Jesus. Tá, meu irmão? Te amo. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Sandrinha. Do amor do nosso Pai. Oh, do amor. Vai. Sou um com você no amor de Cristo Jesus, vai. Eu sou um com você do amor do nosso Pai. Fala para quem está ao teu lado. Fala, esse cálice da nova aliança é a koinonia. É o símbolo da koinonia. Fala para ele, você pode ter koinonia comigo? Eu quero ter com você. Fala, eu quero ter com você. Amém, irmãos? Amém? Podeis participar do cálice da nova aliança na koinonia de Cristo. Aleluia. Isso aí, vai. Vamos finalizar com essa canção?
Essa versão aí é mais antiga, mas ela tem letra. Precioso irmão. Aumenta mais um pouco aí, vai. Junto a ti, Juntos, e juntos lado a lado. andamos com Ó, Jesus. o lado de cá. E expressar Dá a mão aí, irmão. Dá a mão aí, dá a mão pro outro aí. Você já tomou álcool gel, tá todo mundo aí? Dá a mão aí. Aleluia. Calvário, sua vida trouxe a nós A aliança do Senhor eu tenho com você. Não existe mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa, me perdoa, igreja, em nome de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Canta! Eu sou um com você no amor. nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Aliança no Senhor. Eu tenho, meu irmão, eu tenho com você. Não existe mais barreira. Não tem mais barreira no meu ser, meu irmão. Perdoa esse negócio. Joga isso pro ralo, querido. Oh! E pra te dizer, perdoa-me, irmão, eu sou um. Diga isso, diga pra ele. Do amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Diga pra ele, diga pra ela. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor. Continua de mão dada que eu quero orar pela tua vida agora. Senhor, nós como igreja temos muitos desafios. Dentre eles, Senhor, é sermos um. É sermos um como o Senhor é um com o Pai. E assim como o Senhor é um conosco. Pai, nos ajuda a vencer toda barreira que há em nosso ser, sabe? Senhor, nos ajuda a vencer todo ressentimento, toda mágoa, toda decepção. Afinal de contas, não é o púlpito que tira as pessoas da igreja, não é a cadeira, não é a mesa, é pessoas, Pai. É a gente, pela nossa falta de habilidade, pela nossa falta de capacidade, que fere pessoas, e às vezes também somos feridos. Mas, Senhor, eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus que nenhuma barreira há mais em cada coração presente nessa noite, no nome de Jesus, porque o amor de Cristo vence todas as barreiras. Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor nos perdoou, assim como o Senhor perdoou aquele homem com uma grande dívida, nos faça como aquele rei, pronto a perdoar. Oh Senhor, perdoar é lançar fora o lixo que jogaram em nós. Lixo de mágoa, lixo de ressentimento, lixo de raiva, lixo de precipitação, lixo de falta de pensar aquilo que iria dizer, atitudes impulsivas. Pai, hoje isso cai em nome de Jesus. Todo muro, toda fortaleza, tudo que nos impede de avançar em unidade, em amor, Senhor, porque, Pai, quem adoece, quem fica triste, quem cai, abala todo o corpo, mas também aquele que vencer vai fortalecer todo o corpo. Aquele que crescer vai fortalecer todo o corpo. Aquele que avançar vai fazer avançar todo o corpo. Então, em nome de Jesus,
Caia por terra, Senhor, toda inimizade, toda pórfia, toda contenda. Senhor, nós podemos vencer isso em Ti, em unidade em Ti. Portanto, Espírito Santo, uma graça de unidade, de comunhão, a perfeita comunhão, não só em comer um pão, não só em tomar um cálice, mas que seja, Pai, em nos alegrar com os que se alegram, que seja em chorar com os que choram, que seja se importar com aquele que não veio hoje, com aquele que estava ausente ontem. Pai, em nome de Jesus, nos desperta para a verdadeira koinonia, nos desperta para a verdadeira comunhão, porque se eu nego comunhão, se eu nego koinonia com meu irmão, eu nego comunhão e koinonia com Deus. Não tem como ter comunhão com Deus sem ter comunhão com os meus irmãos. A gente, Pai, às vezes é muito mimado, a gente é muito infantil, às vezes a gente é muito impulsivo. Eu reconheço isso, Senhor. Mas eu também reconheço que no Senhor eu posso todas as coisas. Então nos ajuda a sairmos fortalecidos em comunhão, em nome de Jesus. E que essa koinonia, que essa comunhão leva para a tua casa, irmão, leva para a tua vizinhança. Se conserta lá com o teu vizinho, se conserta com o teu parente, com o teu pai, com a tua mãe, com o teu irmão. Não vale a pena. Você não tem que levar esse cargo, você não tem que levar, aliás, esse fardo, esse peso, sabe, da contenda, da inimizade. Você não tem que levar isso, meu irmão. Perdoa, perdoa. Perdoar é ser livre, perdoar não é se humilhar, perdoar não é se rebaixar, perdoar não é se inferiorizar, perdoar é ser livre, 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 em comunhão com Cristo. Em nome de Jesus, nos dá uma semana de vitória, Senhor. Joga por terra todas as nossas limitações, todos os desafios que teremos a partir de amanhã, todas as provações, porque eu quero te dizer, nós seremos provados amanhã, ou no decorrer da semana. Alguma situação vai se apresentar para você, e Deus vai esperar que você haja na koinonia e na comunhão. Senhor, em nome de Jesus, joga a nossa vaidade por terra e nos despede em paz, no amor de Jesus Cristo. Só os que crerem digam. Irmãos, mais nada a dizer. Está conosco aqui Luiz Antônio. Cadê o Luiz Antônio? Opa, Luiz Antônio. Rapaz, esse outro aqui não estou conseguindo ler não, hein? Que isso aqui? Quem é o outro que visitou a primeira vez a gente aqui? Esse primeiro aqui, é só esse? Rapaz, onde que isso aqui é um V, rapaz? Aonde que isso aí é um V, rapaz? Que isso, rapaz? Quer me derrubar? Cadê o Vitor? Cadê? Levanta a mão, Vitor. Opa! Vitor, vamos dizer o que para esses amados? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre. Essa igreja ama você. E as palmas louvam o Senhor pela vida do Vitor e pela vida do Luiz que está aqui conosco. Estenda a mão, vamos dar a bênção apostólica, meu amado. Ceia, aliás. Alex, tá certo a inauguração lá, terça? Tá? Aline, na segunda, sem ser essa, a outra. Tá, irmãos? Quem puder ir lá para a inauguração da célula lá na Rubis, por favor, vamos para lá, tá bom? Em nome de Jesus, tá bem, queridos? E aí eu vou fazer um pedido. Na terceira terça-feira vai haver a reinauguração da célula lá na Batista. Dia 13, quer? Não, dia 13 agora é Alex. Não, dia 13, tá certo. Dia 13. Dia 13 vai ser a inauguração lá na Batista. Eu vou convocar as duas outras células. Do Alex é dia 6 e a reinauguração da Batista Braga lá é dia 13. Então, beleza, irmão? Vamos estar nessa comunhão aí. Estenda a mão. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces benditas consolações do Espírito Santo morem e reine com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. A Igreja Vitoriosa de Jesus diz mais uma vez.
quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão e coinonia. Não desista, Deus é fiel. Está encerrado, querido.